A rua ela tem uma formação cotidiana tão importante quanto qualquer formação que a gente possa fazer dentro de uma instituição ou até numa oficina e tal. Eu acho que os vínculos eles são muito importantes para a gente poder estabelecer o conhecimento, né, sobre a nossa sociedade, sobre os tipos de arte, os tipos de pessoa, né, que são representadas nessas artes de rua. Eu acho que quando a gente assume o grafite como uma linguagem, né, artística, a gente está visibilizando essas pessoas, a gente está dando destaque para elas, né, e criando uma narrativa não só homogênea de um certo tipo de pessoa, né, da sociedade. Assim, a gente consegue incluir essas pessoas também no movimento artístico, que é muito importante. E vocês vão notar que tem alguns pontos que são importantes, que eu marcava assim no meu julgado, mas é bastante fácil, beleza? Então, umas boas linhas coloridas, todo o espaço sólido, galera. Esse projeto foi um projeto habilitado pelo edital Territórios em Foco, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente está trabalhando num formato de oficinas aqui no Centro de Arte e Cultura, então a gente está oferecendo 10 dias de oficina voltada para a produção cultural, e aí a ideia é a gente ensinar para os alunos, né, para os participantes, sobre produção de projetos e tal, voltados para grafite e para murais, e a parte prática dessa oficina é a pintura da fachada do Centro de Arte e Cultura. O CAC, né, o Centro de Arte e Cultura, ele é um espaço onde oferece oficinas e atividades educativas voltadas para a cultura e para a arte aqui para a cidade seropédica. Eu sou professora aqui de desenho e pintura e agora eu venho com esse projeto, produzindo esse projeto junto de alguns amigos. E está sendo muito bacana produzir esse projeto aqui no espaço. Eu acho que é muito importante trazer essa pintura para a fachada para a gente conseguir colorir mais, né? O Centro de Arte e Cultura ele estava muito apagadinho, tudo muito branco, e a gente veio com grafite, colorindo o espaço e trazendo mais essa visibilidade, né, para o espaço. O grafite como, de fato, uma salvação, sabe? Porque é a arte, de fato, dando essa possibilidade, essa alternativa para as pessoas poderem se expressar. E, a partir disso, criar uma identidade, criar um pertencimento, criar perspectiva, entendeu? Então, eu acho que é isso, para além da perspectiva artística mesmo, de expressão, é essa possibilidade da pessoa ver um futuro, sabe? Além do enriquecimento cultural, né, que tem, que é, querendo ou não, o grafite, a arte, a pintura, ela sempre vai agregar, tanto no fator estético quanto cultural mesmo, mas eu acho que ela tem esse propósito de inspiração, sabe? Eu acho que a
por exemplo, a criança que está ali e ela vai se deparar com grafite, com uma pintura, qualquer tipo de arte que seja, é um primeiro contato, é uma inspiração que tem para o futuro para fazer possível essa cultura. Eu vejo nesse sentido, assim, de legado. Se você coloca muito perto, ó. Se você coloca muito longe, ó. Então tem um ponto certo pra gente fazer a marcação que a gente quer. Na hora de angular a lata, se eu jogo para um ângulo específico, ó, ou para cá, ou para cá, ou para cima, ou para baixo. O hip hop para o jovem periférico eu vejo como uma forma de identificação e coletividade. Esse projeto está sendo desenvolvido no CAC. Então a gente estar aqui repaginando e dando um novo visual para esse espaço que é tão importante para a cidade, que movimenta muito, eu acho que é essencial, sabe? É uma forma de resistência também, mostrar que a cultura ela tá forte e ela tá firme, sabe? O grafite, ele é um movimento popular também, tipo, artístico, que tem sua importância pela democratização do acesso à arte, né? A gente vive numa sociedade que normalmente o acesso à arte é muito exclusivo a museus. Bom, para quem tem acesso à internet, saber onde procurar, porque também ter acesso à internet e saber onde procurar são duas coisas diferentes. Então, acho que o grafite tem esse papel de democratização da arte, né? Porque cada grafite é uma tela exposta a público, sem você precisar estar nos espaços institucionais, nos espaços que você precisa pagar. E ainda mais num lugar tipo, como Seropédica, que tem difícil acesso para sair da cidade. Então, acho que o grafite ele tem esse papel crucial de movimento artístico mesmo, assim, com democrático, assim, né? As pessoas aqui, também por ser uma área rural, não tem tantos espaços de artes, assim, então acabam que esse movimento de grafite ajuda muito a difundir todo um processo artístico. A partir do momento que a gente bota essa arte pública, a gente faz dentro da nossa cidade, Seropédica, Paracambi, ou em outras cidades pequenas do interior da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, a gente acaba transformando a cidade numa galeria de arte em praça pública, aberta para todo mundo, né? A gente tira essa segregação que há com a arte, que muitas vezes a gente não consegue sair daqui por conta da mobilidade urbana, para estar acessando uma exposição no centro do Rio, na Zona Sul. Acho muito importante e válido. Claro que tipo, não está muito conseguindo tocar. Por quê? Porque isso é a ação de acessibilidade do nosso projeto. Pensar acessibilidade e grafite juntos é quando a gente pensa essa dinâmica. O projeto ele também conta com o apoio de alguns projetos, né, parceiros. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que é um coletivo que ajudou a gente a pensar formas acessíveis de trabalhar, né, de incluir a acessibilidade dentro do nosso projeto. Então, eles ofereceram uma consultoria no começo da nossa execução do projeto. A Proeste também, a Proeste é a Pró-Reitoria de Extensão. Eles apoiaram a gente, ajudaram nos materiais gráficos de impressão. O coletivo Em Curta Distância, né, que foi um coletivo que leva cultura e arte aqui para a Baixada. A gente faz alguns eventos voltados para a cultura hip hop. Foi uma parceria muito em conjunto com o Centro de Arte e Cultura e com o coletivo Em Curta Distância, para esse projeto acontecer da fachada. Cara, eu acho que hoje o hip hop tipo, tem uma importância enorme para a juventude, porque, primeiro que assim, né, o hip hop é a principal linguagem que a juventude tem usado para se comunicar. E é um espaço de resistência, é um espaço onde a gente tem poder, né, para falar, a gente tem, de certa forma, um espaço de fala, né? Então, acho que o hip hop hoje ele representa uma liberdade para a juventude, né? Seja através da dança, seja através da música, da poesia também, né, que o slam
tá ali um pouco parceiro do hip hop, né? Então, tipo, através da oralidade, né, que vem o rap, a poesia, e através do grafite, da arte urbana. Então, acho que assim, o hip hop ele é muito amplo e ele é uma grande comunidade, assim, né, que comporta várias pessoas, comporta uma diversidade de pessoas. É um movimento que também tem uma origem a partir de uma diversidade racial. Então, assim, acho que é muito interessante também observar a história do hip hop e perceber que existe toda essa liberdade sendo construída ao longo de toda a trajetória do hip hop. Então, acho que hoje é a principal linguagem da juventude. Teu vulgo? Oi? Vai ser a primeira vez que eu vou lançar na parede. Hã? Vai ser a primeira vez que eu vou lançar na parede. Tá nervosa? Tô. Tô muito nervosa. Tô com medo de não conseguir. Vai dar bom, vai dar bom. Eu acho que a gente tem que perpetuar cada vez mais nos espaços, nos interiores, para chegar cada vez mais jovens, porque a forma como a gente se comunica, a forma como a gente denuncia as coisas, como a gente entende o sistema. Então também estar nas escolas, estar dentro dos espaços que às vezes não chega nem a cultura, é muito importante. A gente tem uma cultura na Baixada, e é uma cultura especificamente nossa, com a nossa história, com as nossas raízes, né? Porque por mais que eu não seja nascida e criada aqui, eu me sinto pertencente, né? Eu me sinto acolhida pela cidade de Seropédica. Então eu acho que o meu papel aqui é também fomentar a cultura aqui. É trazer um pouco do que eu sei, é aprender com um pouco da galera aqui da cidade e criar uma cultura própria. Então eu acho que isso é muito importante para o jovem da cidade, porque eu acho que ele produz um resgate, né? Quando a gente pensa na cidade de Seropédica, na Baixada Fluminense, em que a gente tem pouca cultura e que muitas vezes os jovens não têm muita oportunidade de estar conhecendo outros espaços, e que a gente tem essa dificuldade de estar trazendo cultura por conta que é uma cidade do interior, que tem tipo, pouca visibilidade, que muitas vezes as verbas públicas não chegam completamente aqui, e que é um espaço isolado, e que muitas vezes o jovem ele tem outras aspirações, né? Quando a gente pensa em criminalidade, em milícia, quando a gente pensa em trazer cultura para um espaço, né? Fomentar, fazer cursos, promover espaços sociais como esses, né? Eu acredito muito no veículo do hip hop como uma cultura que promove, né? Que resgata, né? Que resgata os jovens, que dá outro sentido para os jovens na periferia. Eu acho que o grafite é arte urbana, urbana rural, né? Nesse contexto que estamos, e também no contexto de onde eu venho. Eu acho que é importante porque movimenta uma cultura de pessoas que são esquecidas, né? E meio que acredito que são essas pessoas estão falando, eu estou aqui, eu quero ser enxergado. E acho que projetos como esse, que passam por um edital, né? Tem um incentivo, tem uma verba girando, não só trazem notoriedade para as pessoas, mas também incentivo que esse tipo de linguagem não seja mais marginalizado, né? Seja menos marginalizado de algum jeito. Estou gostando muito do projeto, estou adquirindo experiência, que mesmo eu tendo alguma experiência pichando, isso daqui está sendo outra coisa, assim, você planejar um prédio inteiro é muito legal, e acho que a questão do coletivo influencia muito também, várias pessoas estarem juntas, pessoas de lugares diferentes, a gente poder trocar essa ideia, assim, isso é muito enriquecedor, e está sendo uma oportunidade ótima. Eu amo CAC, e eu amo Isabela e Diogo, e eu amo pintar, e tá sendo muito legal. E é isso, a arte urbana, ela tem essa facilidade de chegar em algumas pessoas, em alguns lugares, que outras manifestações de arte muitas das vezes não chegam. Antes de ser música, antes de ser dança, antes de ser pintura, ele é um movimento que nasceu com ideais, nasceu com um motivo, e assim, isso está atrelado a ele até os dias de hoje. Então, assim, se você pinta em algum lugar, você mostra essa possibilidade para uma criança, se você canta em algum lugar, você está levando cultura para as pessoas de alguma forma, transmitindo alguma mensagem. Então, assim, eu acho que o hip hop ele é extremamente importante, e a importância dele vai além, né, das suas expressões artísticas. E, tipo,
ela que se encontra refúgio. Então eu acho que essa é uma parte da rua que realmente é a mais saudável e vai trazer benefícios futuramente também para várias questões, no meu caso de trabalho, que depois que eu comecei, a maior parte da minha vida tem sido voltada a pessoas dessa cultura, né, que fazem essa cultura. E eu acho que para outros jovens seria a mesma coisa, de redirecionar, no caso, a vida e os caminhos e para um lugar mais seguro, assim, de acolhimento. Bom, o CAC é um centro de arte que é vinculado à universidade, né, um projeto extensionista. Hoje a gente demanda em torno de 35 oficinas. A gente disponibiliza aí por período 430 vagas. São oficinas totalmente gratuitas, totalmente por cunho artístico e esportivo. Então, assim, é um projeto que tem ganhado grande visibilidade mesmo através desses projetos. E aí já demonstra a importância de ter acontecido esse projeto aqui. A gente está funcionando aqui desde 2007. Em 2019, nós tivemos uma revitalização do espaço, o que hoje já se encontra bastante precário. E esse projeto foi fundamental para a gente conseguir revitalizar e colocar o CAC como uma referência de arte. Então, assim, visualmente ficou esplêndido. Então, não poderia deixar de agradecer pelo projeto, por incentivarem os artistas da área, né, da área do grafite, de estarem presentes, de ocuparem esse espaço. E assim, o projeto está lindíssimo. Gostaria de agradecer a todos que participaram, não só os oficineiros, mas também os alunos que estiveram aqui, colocando a sua arte nas nossas paredes e embelezando o nosso espaço. Então, assim, foi muito importante tê-los aqui, poder ter essa troca e falar sobre o terceiro setor. Bom, boa tarde, me chamo Milena Amaral, sou coordenadora do Centro de Arte e Cultura da Universidade Rural. Eu me chamo Anunk. Meu nome é Guerra e eu assino pouco. Sou Luísa, assino como Rostim. Meu nome é Raiza Rocha de Freitas, eu assino Lady Red. Oi, eu sou Amanda Trovão. Meu vulgo é Gramp. E aí, gente, meu nome é Douglas. Meu nome é Kevin Reis, eu geralmente uso Kevin Reis como um nome artístico, né? Então, me chamo Taio. Meu nome é Isabela Ruda. Meu vulgo é Mel. Meu nome é Diogo de Oliveira, vulgo Fibricolagem, que é meu nome de rua, né? Foi gratificante e muito orgulho de poder estar fazendo parte dessa construção aí aqui no CAC. É nóis. Aqui, Paredes Criam Pontes, dia 10, último dia do projeto. Finalizando aí, né? Colocando os detalhes aí no persona, colocando os detalhes no plano de fundo. E aí, pronto já para partir também para contrapartida nas escolas, né? Mas, por hora, esse dia aí a gente tá fechando no feriadão aí, proclamação da República. Fechando o Centro de Arte e Cultura aqui em Seropédica, Baixada Fluminense, em frente à Rural, ó.